James Arness o odiava mais do que qualquer outra pessoa. James Arness. Nasceu James King Arness em 26 de maio de 1923, em Minneapolis, Minnesota. Arness vinha de uma família de ascendência norueguesa e alemã. Ele era o irmão mais velho do ator Peter Graves, que mais tarde alcançaria a fama na série de televisão Missão Impossível. Os irmãos cresceram durante a Grande Depressão, desenvolvendo uma forte ética de trabalho e um senso de perseverança que os acompanhariam por toda a vida. Arness frequentou a Washburn High School e posteriormente matriculou-se no Beloit College, em Wisconsin. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a vida de Arness deu uma guinada dramática. Ele se alistou no Exército dos Estados Unidos e serviu com distinção na 3ª Divisão de Infantaria. Ele participou da invasão aliada de Anzio, na Itália, em 1944, batalha que o deixou gravemente ferido na perna. Seus ferimentos foram tão severos que ele ficou hospitalizado por mais de um ano e ficou com uma claudicação permanente, uma limitação física que ele esconderia habilmente ao longo de sua carreira de ator. Por seu serviço e sacrifício, Arness recebeu diversas condecorações, incluindo a Estrela de Bronze, o Coração Púrpura e a Medalha da Campanha Europeia Africana do Oriente Médio com 3 estrelas de bronze por batalha. Sua bravura em batalha, sua resiliência na recuperação e seu patriotismo inabalável foram um testemunho da força de seu caráter muito antes de ele aparecer diante das câmeras. Após sua recuperação, Arness voltou para casa e começou a seguir carreira no rádio, trabalhando como disc jockey e locutor. No entanto, não demorou muito para que Hollywood notasse sua beleza rústica e sua imponente estatura de 2,10 metros. Ele mudou a grafia de seu sobrenome para Arness e começou a aparecer em vários filmes no final da década de 1940 e início da década de 1950, frequentemente em papéis coadjuvantes. Trabalhou com o diretor John Wayne, que se tornou um mentor e amigo próximo. Aliás, foi Wayne quem pessoalmente recomendou Arness para o papel de Matt Dillon, acreditando que Arness possuía a combinação perfeita de força, estoicismo e humildade para dar vida ao personagem. Em 1955, Gunsmoke estreou na CBS e marcou o início de um dos dramas mais longevos da história da televisão. A interpretação de James Arness como o delegado Matt Dillon tornou-se um pilar do sucesso da série. Com sua voz profunda e ressonante, autoridade serena e presença física imponente, Arness incorporou o papel de forma tão completa que ele se tornou inseparável de sua identidade. Por 20 anos consecutivos, de 1955 a 1975, Arness liderou o elenco de Gunsmoke em mais de 600 episódios, levando justiça ao Velho Oeste e conquistando o coração de telespectadores de todas as gerações. Diferentemente de muitos heróis da tape, Dillon não era apenas um homem de ação, mas também um homem de princípios. Arness o interpretou como alguém ponderado, paciente e profundamente humano. Ele abordou questões morais complexas na agitada cidade fronteiriça de Dodge City, desde racismo e violência armada até alcoolismo e justiça com as próprias mãos. A atuação cheia de nuances de Arness elevou o gênero western e ajudou Gunsmoke a se tornar não apenas uma série, mas um marco cultural. Embora seja mais associado a Gunsmoke, Arness também assumiu outros papéis que demonstraram sua versatilidade. Ele estrelou diversos filmes de ficção científica e faroeste, incluindo Them, 1954, The Thing from Another World, 1951, e uma série de faroestes feitos para a televisão após o término de Gunsmoke. Apesar do sucesso, Arness permaneceu modesto e reservado, preferindo uma vida tranquila longe do glamour de Hollywood. Raramente concedia entrevistas e prezava sua privacidade, optando por se concentrar em sua família e nos valores que defendeu ao longo de sua vida e carreira. Os fãs respeitavam sua humildade e sua natureza simples, só aumentava a admiração que sentiam por ele. Mesmo após o fim de Gunsmoke em 1975, Arness continuou a aparecer em diversos projetos para a televisão. Ele reprisou seu papel como Matt Dillon em vários filmes para a TV que reuniam o elenco de Gunsmoke nas décadas de 1980 e 1990, para a alegria dos fãs fiéis. Ele também estrelou outras séries como How the West Was Won e McLean's Law, demonstrando sua versatilidade e compromisso com a qualidade da narrativa.
A vida pessoal de James Arness era tão complexa e profundamente humana quanto os personagens que interpretava na tela. Em 1948, ele se casou com Virginia Chapman, uma talentosa atriz por mérito próprio. Com o casamento, Arness assumiu o papel de pai ao adotar Craig, filho de Chapman, que havia nascido em 1946. A devoção de Arness por Craig era inabalável, e ele o criou como se fosse seu próprio filho, proporcionando a estabilidade e o apoio de uma figura paterna amorosa. A família, formada por filhos de ambos os casamentos, cresceu ainda mais quando James e Virginia tiveram 2 filhos biológicos. Uma filha chamada Jenny Lee Arness, nascida em 23 de maio de 1950, e um filho, Rolf Arness, nascido em 18 de fevereiro de 1952. Rolf alcançaria um feito notável no mundo dos esportes. Seguindo sua paixão pelo oceano e pelo surf, ele treinou e competiu com grande determinação. Em 1970, seu árduo trabalho foi recompensado quando ele foi coroado campeão mundial de surf, conquistando reconhecimento internacional e colocando o nome Arness em destaque muito além de Hollywood. Seu triunfo trouxe orgulho à sua família e serviu como um testemunho dos diversos talentos e ambições que floresciam na casa dos Arness. Craig Arness, por sua vez, canalizou sua sensibilidade artística para a fotografia. Observador atento e com um olhar apurado para a composição, Craig se destacou como um fotojornalista respeitado. Tornou-se fotógrafo da National Geographic, onde suas imagens vívidas e emocionalmente impactantes foram vistas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Mais tarde, Craig fundou a agência de banco de imagens Westlight, um empreendimento pioneiro que forneceu imagens de alta qualidade para editoras, anunciantes e criativos em todo o mundo. Suas contribuições para a fotografia lhe renderam um legado duradouro na área. Infelizmente, a vida familiar de Arness foi marcada por profundas tragédias. Sua filha, Jenny Lee, uma alma sensível e artística, enfrentou desafios emocionais e psicológicos comuns entre os filhos da era de ouro de Hollywood. Em 12 de maio de 1975, poucos dias antes de seu 25º aniversário, Jenny morreu, supostamente de uma overdose intencional de drogas. A perda devastou Arness, conhecido por ser um homem reservado e introspectivo. 2 anos depois, em 1977, sua ex-esposa, Virginia Chapman, também morreu de overdose acidental de drogas, aumentando ainda mais a tristeza na vida de Arness. Apesar do divórcio em 1963, Arness obteve a guarda legal dos filhos e o bem-estar da família continuou sendo sua principal preocupação. Após o divórcio de Virginia, Arness iniciou um novo capítulo em sua vida. 4 anos depois, começou um relacionamento duradouro com Thordis Brandt, uma bela atriz e enfermeira formada que havia trabalhado tanto no cinema quanto na televisão. Os dois compartilhavam um forte laço e estiveram juntos por 6 anos. Embora o relacionamento romântico tenha eventualmente chegado ao fim, o tempo que passaram juntos refletiu o desejo constante de Arness por conexão e companhia em meio a uma vida frequentemente marcada pela solidão e pela fama. Em 1978, Arness casou-se com Janet Surtees, uma mulher que se tornaria sua companheira dedicada pelo resto da vida. Os dois compartilhavam um laço profundo e duradouro, e ela permaneceu ao seu lado durante as últimas décadas de sua vida, oferecendo-lhe paz, amor e estabilidade. Após seu falecimento, foram Janet e seus filhos que sobreviveram a ele, perpetuando sua memória e honrando seu legado. Embora James Arness fosse mais conhecido por interpretar o estoico e firme delegado Matt Dillon em Gunsmoke, aqueles que o conheciam pessoalmente frequentemente falavam de um homem cuja personalidade fora das telas era bem diferente. Segundo Ben Bates, seu dublê de longa data em Gunsmoke, Arness tinha uma risada maravilhosamente contagiante, Quay, como Bates descreveu, e rompia dos pés à cabeça. Arness tinha um senso de humor tão vibrante que as filmagens às vezes eram interrompidas quando ele era tomado por crises de riso incontrolável. Essa faceta oculta de sua personalidade era um contraste delicioso com sua imagem pública notoriamente reservada. Apesar de sua fama, Arness tinha uma profunda aversão à publicidade. Ele intencionalmente mantinha um perfil discreto e chegou ao ponto de proibir a entrada de repórteres no set de Gunsmoke. Essa decisão tinha raízes em sua natureza tímida e introspectiva. Aqueles que lhe eram próximos o descreviam como um homem gentil e sensível, que preferia passatempos tranquilos.
Encontrava alegria na poesia, lendo-a frequentemente e refletindo sobre seus significados. Também gostava de regatas de iate, onde a emoção da competição se encontrava com a serenidade do mar aberto e de surf, um esporte que talvez tenha passado a apreciar ainda mais graças ao sucesso de seu filho, Rolf. Sua relutância em interagir com a imprensa e sua aura enigmática levaram a TV Guide a apelidá-lo de Greta Garbo de Dodge City, uma referência à famosa atriz sueca reclusa, Arness. Assim como Garbo, preferia deixar seu trabalho falar por si só. Seu mistério só contribuiu para a lenda de Matt Dillon. Uma das muitas pessoas que tinham Arness em altíssima consideração era o ator Buck Taylor, que interpretou Newly O'Brien em Gunsmoke durante as últimas temporadas. Taylor ficou tão comovido com a integridade, a bondade e a mentoria de Arness que deu ao seu segundo filho o nome de Matthew, em homenagem ao personagem icônico de Arness. Essa homenagem reflete o profundo respeito e admiração que Arness inspirou em todos que trabalharam ao seu lado. Para muitos, ele não era apenas uma estrela, mas uma bússola moral e um gigante gentil cujo impacto se estendia muito além das telas. Por trás do charme rústico e da presença imponente de James Arness, o lendário delegado Matt Dillon de Gunsmoke, escondia-se um homem complexo e extremamente reservado que raramente demonstrava desprezo por alguém. Mas quando se tratava de Clint Eastwood, o cowboy de olhar penetrante que ascendeu à fama nos faroestes italianos, Arness nutria um ressentimento profundo e persistente que poucos em Hollywood realmente compreendiam. Embora os dois atores nunca tenham se desentendido publicamente, pessoas próximas a Arness lembravam-se da tempestade silenciosa que se formava sempre que o nome de Eastwood era mencionado. Arness, que se tornara um ícone da televisão após 2 décadas em Gunsmoke, via a ascensão meteórica de Eastwood nas décadas de 1960 e 1970 com uma mistura de irritação e desconfiança. Para Arness, o gênero faroeste era sagrado, um mundo construído sobre personagens fortes e silenciosos, com códigos morais inabaláveis. Ele ajudou a definir esse mundo com dignidade, contenção e uma força silenciosa que ressoou com o público através de gerações. Mas o homem sem nome de Eastwood e, posteriormente, seus papéis como Dirty Harry, apresentaram um cowboy mais rude e cínico. Um personagem que não hesitava em atirar primeiro e perguntar depois. Para Arness, essa mudança não era apenas uma questão de estilo, mas sim uma traição a tudo o que o faroeste clássico representava. Em conversas privadas, Arness teria se referido aos personagens de Eastwood como bandidos glorificados com chapéus de cowboy, criticando-os por não possuírem a honra e os princípios que ele considerava essenciais à tradição do faroeste. Ele teria ficado furioso quando Eastwood começou a superá-lo em popularidade durante a década de 1970, especialmente com o fim de Gunsmoke. Enquanto Arness se mantinha fiel aos valores tradicionais do gênero, Eastwood batia recordes de bilheteria com personagens que confundiam as fronteiras entre herói e vilão. Era uma divisão filosófica profunda. A animosidade também não era inteiramente profissional. Arness, um amigo extremamente leal a colegas de elenco como Amanda Blake e Milburn Stone, supostamente se ofendia com a atitude distante e, às vezes, desdenhosa de Eastwood em relação aos seus próprios colaboradores. Arness acreditava em parcerias duradouras e respeito mútuo no set. A tendência de Eastwood de assumir o controle, dirigindo, produzindo e, por vezes, entrando em conflito com outros sobre decisões criativas, era vista por Arness como arrogante, até mesmo egocêntrica. Ele não está construindo histórias, Arness teria murmurado certa vez para um amigo. Ele está construindo santuários para si mesmo. O que tornava a situação ainda mais dolorosa para Arness era o fato de não poder ignorar o sucesso de Eastwood. Ele viu Eastwood se transformar de um ator de TV em Rawhide em uma estrela de cinema global e um diretor aclamado pela crítica. Enquanto Arness continuava sendo amado por milhões de fãs, especialmente no centro-oeste e no sul dos Estados Unidos, Eastwood era aclamado como o novo rosto da masculinidade americana, mais ousado, mais sombrio, mais moderno. Isso o magoou. Seus caminhos nunca se cruzaram nas telas, e talvez tenha sido melhor assim. Enquanto muitos fãs sonhavam em ver os dois gigantes do faroeste compartilhando um salão empoeirado, ou se enfrentando ao meio-dia, aqueles que conheciam Arness diziam que ele teria recusado qualquer colaboração desse tipo de imediato. A mágoa era profunda demais. Não se tratava de inveja, insistiam eles.
Era uma questão de princípio. Arnes acreditava em algo maior do que o estrelato. Ele acreditava em legado, no tipo de caráter que fez do xerife Dillon um símbolo de justiça e clareza moral. E para ele, Clint Eastwood representava o próprio desmoronamento dessa tradição. Mesmo no final da vida, quando Arnes já estava há muito tempo afastado dos holofotes, ele ainda se irritava ao ouvir o nome de Eastwood. Apesar de sua postura geralmente calma, o nome provocava uma onda de emoção que poucos assuntos conseguiam despertar. Ele jamais perdoou o que considerava a apropriação do gênero faroeste por Eastwood e sua transformação em algo mais frio, cruel e egoísta. No fim das contas, James Arnes não odiava muita gente. Ele era conhecido por sua generosidade, sua humildade e sua força silenciosa. Mas Clint Eastwood era diferente, era algo pessoal. Mesmo com a ascensão meteórica de Eastwood, com grandes sucessos de bilheteria como Por um Punhado de Dólares, Três Homens em Conflito e Enforquem no Bem Alto, Arnes se recusava a elogiá-lo. Quando questionado sobre Eastwood em entrevistas, Arnes desconversava ou dava respostas lacônicas. Em um raro momento de franqueza durante uma entrevista de 1970, Arnes teria dito: "Ele não é o que me vem à mente quando penso no oeste americano. Ele é a ideia de cowboy de Hollywood, não a minha." Nos bastidores, a tensão persistiu por décadas. Quando Eastwood começou a dirigir nos anos 70 e assumiu maior controle de seus projetos, alguns dizem que Arnes ficou secretamente furioso. Clint Age, como se tivesse inventado o faroeste, disse ele certa vez a um amigo próximo. Mas ele está se aproveitando do trabalho árduo daqueles que carregaram esse fardo muito antes de ele pegar um revólver. Seus caminhos se cruzaram apenas algumas vezes em público, mas esses momentos foram gélidos. Em um evento da Western Heritage na década de 1980, testemunhas descreveram uma troca de palavras arrepiante na qual Arnes mal cumprimentou Eastwood. Um participante lembrou que Arnes olhou para Eastwood como se ele nem estivesse ali, e saiu do evento mais cedo. Apesar do sucesso mútuo, os dois nunca colaboraram em um projeto, algo que sempre intrigou os fãs do gênero. A verdade era muito mais complexa do que agendas de estúdio ou divergências criativas. Arnes, fiel aos seus valores e intransigente em seus padrões, simplesmente não conseguia suportar a ideia de estar ao lado do homem que, em sua opinião, havia desonrado o próprio gênero que amava. Em seus últimos anos, Arnes manteve-se orgulhoso de seu trabalho, frequentemente relembrando com carinho sua época como Matt Dillon. Mas mesmo nesses momentos de reflexão, a amargura persistia. Quando um jornalista lhe perguntou, no início dos anos 2000, o que achava do aclamado filme de Eastwood, Os Imperdoáveis, Arnes respondeu com um sorriso contido: "Ele faz bons filmes para quem gosta desse tipo de coisa, mas eu prefiro o Oeste como era antigamente." Até o fim da vida, James Arnes manteve sua antipatia por Eastwood, talvez não por inveja, mas por uma profunda convicção de que Clint havia se apropriado indevidamente de um legado que homens como Arnes lutaram para construir com honra e integridade. Para Arnes, Clint Eastwood não era apenas um rival. Ele era a personificação de uma nova era que pouco se importava com heróis antiquados, e isso, mais do que qualquer outra coisa, era imperdoável. James Arnes, o lendário ator mais conhecido por seu icônico papel como o delegado Matt Dillon na longeva série de televisão Gunsmoke, faleceu pacificamente de causas naturais aos 88 anos. Sua morte ocorreu na manhã de 3 de junho de 2011, em sua casa no bairro de Brentwood, em Los Angeles, Califórnia, uma área tranquila e sofisticada conhecida por suas ruas arborizadas e moradores famosos. Arnes morava naquela casa há muitos anos, tendo escolhido o ambiente sereno de Brentwood como um refúgio dos holofotes após décadas de fama e intensa atenção da mídia. Cercado por memórias queridas e pelo conforto de uma vida bem vivida, ele faleceu no lugar que mais amava. Na época de sua morte, Arnes era lembrado não apenas como uma figura imponente na história da televisão americana, com seus 2 metros de altura e presença marcante, mas também como um homem reservado e atencioso que tocou a vida de muitos. Ele teve uma longa e frutífera carreira, especialmente notável por sua interpretação do policial íntegro em Gunsmoke, papel que desempenhou por impressionantes 20 anos, de 1955 a 1975, tornando-se um dos personagens mais memoráveis da história da televisão. Sua dignidade serena e presença imponente deixaram um legado duradouro no gênero faroeste e lhe renderam uma legião de fãs devotados que atravessou gerações.
Nos dias que se seguiram à sua morte, homenagens de fãs, amigos e colegas foram prestadas por todos os lados. Muitos se lembraram de Arnes não apenas por sua dureza nas telas, mas também por sua humildade e gentileza fora delas. Sua morte marcou o fim de uma era na televisão americana, encerrando o capítulo de um dos atores mais reconhecidos e respeitados do século XX. Embora tenha se afastado em grande parte da vida pública em seus últimos anos, Arnes permaneceu uma figura querida cuja influência na cultura pop americana não seria esquecida.